Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso curso de mediunidade. Hoje estudando sobre obsessão. Vamos entender as causas, os tipos e os graus de obsessão. Se você já se perguntou sobre isso, você está convidado a assistir a nossa aula. Mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, estamos aqui novamente no nosso curso de mediunidade para mais um estudo, para mais um aprendizado juntos. E hoje nós vamos iniciar um estudo, uma série de estudos sobre a obsessão. Serão várias aulas onde nós vamos abordar essa temática. Vamos estudar hoje as causas, os graus e os tipos. Mas vamos estudar ainda o processo obsessivo, vamos estudar quem é o obsessor, quem é o obsidiado, vamos estudar sobre os recursos desobsessivos, vamos estudar sobre obsessões complexas, sobre vampirismo. Temos muitas aulas sobre essa temática. Então, eu espero que você goste, é uma aula sempre muito importante, onde os alunos prestam muita atenção, têm muitas dúvidas, porque de fato a obsessão é algo que todos nós convivemos, de uma forma mais ou menos intensa, mas todos nós em algum momento passamos por essa situação. Por isso, a necessidade de nós compreendermos bem como acontece o processo obsessivo. Então vamos lá, nós vamos estudar hoje o conceito de obsessão, vamos explicar as causas da obsessão, caracterizar os graus da obsessão e identificar os tipos de obsessão. Perfeito? Vejam bem, Paulo de Tarso disse que tínhamos uma nuvem de testemunhas. E o Livro dos Espíritos fala sobre o quanto nós somos influenciados pelo plano espiritual. E na verdade é isso que acontece. A doutrina espírita nos mostra que nós estamos rodeados de espíritos. Há muitos espíritos que ficam aqui no plano terreno, na crosta, convivendo conosco, nos influenciando positivamente ou negativamente. E nós precisamos compreender como se dá essa influência, e no caso da obsessão, uma influência perniciosa, para que nós saibamos como lidar e como nos defender. E o que é importante, prevenir. Se nós somos rodeados de espíritos, como diferenciar uma obsessão de um acompanhamento ocasional? Porque não é a mesma coisa. Um acompanhamento ocasional, uma influência pontual é uma coisa, mas uma obsessão é completamente diferente. Então nós vamos entender isso no dia de hoje, tá? E vejam bem, o que nós já podemos trazer para vocês exatamente para que seja possível essa diferenciação é o seguinte: vamos definir obsessão e você vai entender a diferença da obsessão para uma influência ocasional. Então vejam, o que é obsessão? É a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Então vejam, ação persistente ou domínio é algo que permanece, persiste no tempo. Uma influência ocasional, pela própria definição, pelo próprio nome, você já compreende que é algo pontual. Os espíritos nos influenciam pontualmente para almejarem, conseguirem determinada coisa, depois nos deixam. Não há uma interferência constante, direta e persistente com o objetivo, o fim de nos dominar, que é o caso da obsessão. Então, a obsessão é uma ação persistente e ela objetiva dominar o obsediado, para que ele faça aquilo que o obsessor deseja. Por que nós colocamos aqui que é sempre bilateral?
Porque, na verdade, queridos amigos, nós, para que possamos ser influenciados, precisamos abrir campo mental para isso, estabelecer sintonia entre obsessor e obsediado. O obsessor só consegue influenciar o obsediado naquilo que ele se deixa influenciar. Então percebam que nós abrimos as portas para o nosso obsessor. Por isso é bilateral, porque se o obsessor não encontrar no obsediado um campo propício para uma determinada influência, por mais que ele queira nos influenciar, ele não consegue, ele não logra êxito nesse processo. Causas. Vamos estudar as causas, o que leva as pessoas a serem obsediadas. Somente há obsediados e obsessões porque há endividados espirituais, ocultando a urgência da reparação das dívidas, nos diz Manuel Filomeno de Miranda em Grilhões Partidos. Vejam bem, na verdade, as causas, a principal delas nós vamos ver na sequência, mas as causas, na verdade, residem nas nossas imperfeições, nas nossas dívidas espirituais, nos nossos comprometimentos. Na verdade, se nós fôssemos espíritos já evoluídos, não tivéssemos tantas imperfeições morais, não fôssemos endividados para com a lei, os espíritos não conseguiriam nos obsediar. Vocês acham que Jesus, na sua pureza, ele seria obsediado? Claro que não. Não é o obsessor que o influencia, mas o inverso. Jesus, com a sua perfeição, com a sua autoridade moral irresistível, é que influencia todos ao seu redor. Portanto, a obsessão, os obsediados, só existem, na verdade, porque há endividados espirituais. E nos mostra aí essa chargezinha, espiritinhas, mostrando que a dificuldade de ajudar exatamente a pessoa não é por conta dos obsessores que o acompanham, mas exatamente porque a própria pessoa não quer se corrigir, não quer domar as suas imperfeições, trabalhar os seus defeitos. E aí abre sempre um campo maravilhoso para a obsessão. Então, a principal causa é a imperfeição moral, seja ela qual for. Os obsessores vão aproveitar aquela tua fragilidade para trabalhar em cima. Seja a bebida, seja um narcótico, seja o ciúme, seja a fofoca, seja o sexo, seja a infidelidade, enfim. Eles vão nos observar, nós ainda somos imperfeitos, eles vão saber exatamente onde está o meu ponto fraco e é ali que eles vão trabalhar. Então, a causa principal é sempre a nossa imperfeição moral, seja ela qual for. Mas, é claro que muitas vezes essa obsessão ela pode ter uma causa mais específica, mais limitada, tá? E isso vai variar conforme o caráter do espírito que de alguma forma está ali tentando obsediar alguém. Então pode ser uma consciência culpada, pode ser por inveja, pode ser pelo simples desejo de fazer o mal. Na verdade, o que passa na mente desses espíritos, dessas, eu não vou nem dizer só espíritos, porque nós vamos ver que pessoas encarnadas também podem obsediar. Mas aqui, quando eu digo espíritos, coloquem, visualizem encarnados e desencarnados, tá? Então, quando um espírito resolve obsediar alguém, são os mais variados motivos. Muitas vezes nós simplesmente obsediamos por inveja, porque o outro é feliz e eu não quero que ele seja, porque eu não sou feliz e se eu não posso ser feliz, o outro também não pode. Às vezes eu não tenho nada em especial contra aquela pessoa, mas o simples desejo de fazer o mal, eu gosto de fazer o mal ainda, e eu vou fazer exatamente em relação a uma determinada pessoa.
Vejam aí também na Espiritinhas exatamente essa situação. O espírito não tem nada contra essa moça, mas simplesmente não foi com a cara dela e resolveu de alguma forma prejudicá-la. Além disso, outras causas pode ser uma vingança, um ódio, uma mediunidade mal empregada. Muitas vezes nós temos aí espíritos com os quais nós tivemos relações de desafeto, de ódio, de vingança em vidas passadas. Esses espíritos não nos perdoaram e nós também muitas vezes não os perdoamos também. Há aí uma relação de desafeto entre esses espíritos e esse espírito muitas vezes desencarnado, ao reencontrar aquele antigo desafeto, agora encarnado num corpo físico ou mesmo desencarnado, ele resolve obsediar em decorrência de um sentimento de ódio e de vingança. Às vezes, uma mediunidade mal empregada, uma mediunidade mal educada, nos faz sermos facilmente obsediados. Exatamente porque a mediunidade, quando ela não é bem direcionada, bem trabalhada, bem educada, é um campo aberto também para um processo obsessivo, para uma mistificação, que faz com que muitos médiuns acabem retornando ao plano espiritual como médiuns falidos. Então, isso também é uma das causas. Às vezes, um caráter violento, apaixonado, uma mente vazia, um temperamento arredio, são as nossas imperfeições morais, fofoca, orgulho, egoísmo, impaciência. Tudo isso é também uma porta que nós abrimos para que a espiritualidade inferior possa utilizar, possa adentrar em nosso psiquismo, em nossos corações, em nossa mente e nos influenciar. Vejam aí nessa espiritinha, o rapaz, a pessoa na verdade, ele foi, se consultou, recebeu ali uma orientação fraterna, no sentido de trabalhar o perdão em seu coração, mas à noite, durante o desdobramento pelo sono, ele lá estava tirando contas com o seu obsessor, ambos num processo de violência, de falta de perdão. Então, percebem mais uma vez que a causa sempre está também em nós? Por isso o comportamento é sempre bilateral? Vejam aqui nesse exemplo que eu trouxe. Muitas vezes, vejam como é fácil a espiritualidade inferior nos influenciar. Então, aproximando-se de um comerciante, o obsessor infiltra-se em sua mente com dúvidas, dizendo: fechou a porta do estabelecimento? O movimento do dia foi devidamente trancado no cofre? Você desligou a luz, verificou as janelas? Qual desvio moral que foi alvo da influência do obsessor? O apego aos bens materiais. Mas percebam como isso foi feito de forma sutil. As ideias, os questionamentos pareciam um pensamento da própria pessoa, mas na verdade não era. Eram aí influências de um espírito que queria trabalhar, excitar o apego aos bens materiais, de modo que num primeiro momento pareceria um simples cuidado, mas começa sempre de forma muito sutil a obsessão, nós vamos ver, mas ela vai tomando uma proporção muito maior. E se nós não tivermos cuidado, se nós não percebermos isso e mudarmos a nossa frequência mental e tomarmos medidas corretivas, nós vamos adentrando num processo cada vez pior e mais grave. Às vezes, queridos amigos, é difícil identificar quem é o obsessor, quem é o obsidiado. Quando nós formos estudar ainda hoje os vários tipos de obsessão, nós vamos perceber que há obsessões onde a ligação entre ambos ela é tão intensa. É uma ligação ali que nós chamamos de simbiótica, onde o obsessor se alimenta do obsidiado e o obsidiado se alimenta do obsessor. De tal modo que nós não conseguimos identificar muitas vezes quem é que está obsediando quem. Tá? Então, quanto mais
forte é essa ligação, essa sintonia que se estabelece entre ambos, mais esse processo ele se infiltra dentro da mente, dentro do coração, dentro das raízes psíquicas de cada um desses espíritos, de modo realmente a fazer com que essa obsessão ela seja grave e muitas vezes difícil de ser rompida de forma rápida, precisando muito tempo, muito tratamento para que o processo seja completo, para que a cura efetivamente se dê. Nós vamos agora, já vimos aí as causas, vamos trabalhar os graus de obsessão, tá? Então, os graus interferem ou diz relação diretamente à intensidade da ação, tá? Então, nós temos aqui 3 graus de obsessão, começando com a obsessão simples. O médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso e este não se disfarça, nem dissimula de forma alguma as suas más intenções e o seu propósito de contrariar. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e só tem um inconveniente de dificultar as comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou daqueles que nos são afeiçoados. É o que nós chamamos de Maria vai com as outras. Vou explicar para vocês. A obsessão simples é quando nós temos consciência de que nós estamos sendo influenciados, de que pensamentos inadequados, infelizes, estão sendo direcionados para nós. Nós sabemos porque nós temos consciência, lucidez para entender o que está acontecendo. Então, quando as pessoas dizem, Evelyn, os pensamentos, vêm pensamentos extremamente desagradáveis, muitas vezes pensamentos para eu cometer algum ato inadequado, esses pensamentos não são meus. E de fato não são. São realmente pensamentos que nos são direcionados, dirigidos para que nós possamos segui-los ou não. Porque vejam, nós temos sempre, queridos amigos, o nosso livre-arbítrio. Nós não temos o livre-arbítrio comprometido no caso da obsessão simples. Eu sigo se eu quiser, por isso Maria vai com as outras. Se eu quiser, eu sigo, mas não há nenhum arrastamento, uma imposição nesse sentido. No caso do médium, muitas vezes, um espírito obsessor, ele vem, ele se apresenta, ele fala que ele não gosta de você, que ele quer lhe prejudicar, que ele quer de alguma forma lhe fazer sofrer. Percebam que não há qualquer dissimulação, ele não se disfarça e não parece ser o que não é. Ele claramente e de forma muito óbvia diz que ele não gosta de você, que ele está lhe obsediando e que ele quer o seu mal. Então, essa é a obsessão simples. Quando essa obsessão não é trabalhada, quando nós vamos absorvendo esses pensamentos infelizes que nos são direcionados, aí nós vamos caminhando para um processo mais grave de obsessão. E é exatamente quando nós chegamos na fascinação. A fascinação, ela traz consequências muito mais graves. Por quê? Porque ela provoca uma ilusão na pessoa. Então, uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. Não acredita que esteja sendo enganado. Ele tem uma confiança cega naquilo que lhe chega, nas comunicações que eventualmente ele possa dar, no caso de uma mediunidade. Então, o obsessor age sobre a mente do fascinado, projetando imagens e pensamentos envolventes, hipnotizantes, alimentadores das ideias fixas. Vejam que aí é bem mais grave a situação. Por quê? Porque a pessoa obsediada, ela fica como se ela estivesse cega. A sua capacidade de julgar uma comunicação mediúnica, a sua capacidade de julgar um pensamento que lhe chega à mente, a sua capacidade de avaliar a clareza, a veracidade daquilo que lhe chega, fica comprometida. Por isso que ele fica fascinado, hipnotizado, ele fica cego mesmo. A sua capacidade intelectiva já começa a sofrer alteração, comprometimento.
é como se uma ideia lhe chegasse num sentido de que, por exemplo, eu sempre gosto de utilizar esse exemplo, mas pode acontecer, tá? Só para vocês entenderem como fica difícil a capacidade de raciocínio de quem está numa condição de fascinação. Pode dizer que uma parede branca é preta. E aí a pessoa, ela começa a realmente a duvidar daquilo, das suas crenças, e ela vai achar que de fato aquela parede branca não é branca como ela imaginava, de fato ela é preta. E aí outras coisas vão acontecer. Normalmente o espírito que fascina, ele é um espírito mais inteligente. Ele chega num primeiro momento, ele não chega já dizendo quem ele é, que ele quer nos dominar, não. Muitas vezes ele diz que é o nosso espírito guia, nosso espírito protetor, ou chamado anjo da guarda, que ele está ali para nos ajudar. Ele vai ganhando a confiança do obsidiado. O obsidiado vai achando, vai acreditando, vai ficando fascinado por aquelas ideias. E quando ele já está dominado nesse sentido, aí ele começa a realmente direcionar o obsediado para o cumprimento daquilo que ele quer, o domínio completo. E aí ele vai afastar o obsediado das relações sociais, porque as pessoas que chegarem perto dele vão tentá-lo, levá-lo à lucidez, vão conversar com ele, mostrar que ele não está agindo adequadamente. E o obsessor não quer isso. Ele quer que ele tenha todo o domínio sobre aquela pessoa, então começa a isolar a pessoa para que ele não tenha contato com outras pessoas que podem alertá-lo para aquela situação. E aí vai entrando num processo de depressão, de isolamento social, de ansiedade, e o processo vai realmente se agravando. Ok? E aqui nessa Espiritinhas mostra exatamente aquilo que eu falei. Chega no início falando coisas mais corretas ou tentando nos enganar com palavras que nos hipnotizem, com palavras que nós concordemos. E quando tem a nossa confiança, eles vão jogando as suas influências perniciosas, as suas ideias infelizes. Tá? Então vejam aí um espírito como se ele estivesse numa psicografia e ele está dizendo, falando aí da questão da atividade no bem, mas veja que lá no finzinho ele fala, não, para que estudar, para que sermos disciplinados, para que isso tudo? Ora, vejam que ele começa falando do amor, do trabalho, mas, na verdade, no fim, ele joga ali a sua ideia perniciosa. Mediunidade sem estudo, mediunidade sem disciplina, é caminho para a fascinação mesmo. Percebem, queridos amigos, que se nós não estivermos muito atentos, nós vamos facilmente sendo influenciados. E aí ainda temos a subjugação, que é o caso mais grave do processo obsessivo, tá? Porque aqui a opressão paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob o verdadeiro jugo do obsessor. Quando ultrapassam o limite da simples influenciação, enraizando-se na mente da vítima, que passa a viver sob o domínio quase que total do obsessor. E aí, nesse caso, as obsessões assumem o caráter de subjugação. E a subjugação, ela pode ser de dois tipos. Esse domínio mais completo do obsediado, ele pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, na subjugação moral, ela é praticamente uma fascinação. É praticamente o que nós já vimos no anterior. Há um constrangimento no sentido de fazê-lo tomar decisões, muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão, o obsediado julga sensata, correta e faz. Então é uma espécie de fascinação, aquilo que nós já vimos, tá? A grande diferença aqui da subjugação é no caso da subjugação corpórea, corporal. Porque
que o espírito consegue atuar sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Então percebam que há um agravamento claro do processo obsessivo. Ele não atua só na mente do obsediado. Ele não faz com que o obsediado apenas pense o que ele quer ou tenha um entendimento que ele quer, mas ele consegue fazer com que o obsediado, de forma muitas vezes involuntária, ele faça, ele atue sobre determinadas situações, ele pratique determinados atos. Então já há um controle mental e corporal. Óbvio, queridos amigos, que o livre-arbítrio já fica comprometido nos casos de fascinação e subjugação? Sim. O livre-arbítrio aí já fica comprometido porque a pessoa, o obsediado, já está tão envolvido e dominado pelo espírito obsessor que o seu livre-arbítrio já é menor. Ele não fica completamente zerado. Sempre sobra, sempre resta uma parcela de livre-arbítrio, mas ele já está comprometido. Tanto que, por exemplo, num caso de suicídio, praticamente em todo suicídio, há um processo obsessivo, onde os espíritos influenciam já o obsediado para o cometimento daquele ato. E Deus, quando ele vai analisar, julgar, responsabilizar o suicida, ele não responsabiliza 100% o suicida, não. Existe, dentro da doutrina espírita, dentro da justiça divina, o que nós chamamos de justiça equitativa. E ele vai ver quanto de livre-arbítrio o suicida tinha naquele momento que ele cometeu o ato. Quanto de responsabilidade tinha o espírito obsessor que estava ali o influenciando. E esse espírito obsessor, ele vai responder por assassinato, ele vai responder por aquele suicídio, ele vai ter uma parcela de culpa, porque ele vai responder ali por um homicídio, porque ele conduziu e levou a pessoa ao suicídio. E aí o suicida responde, tem a sua parcela de culpa, sim, mas ele não vai arcar sozinho, ele vai ter muitas vezes uma parcela menor, vai ter a sua responsabilidade amenizada em função daquele processo de influenciação que ele estava sofrendo. Perfeito? Então, trazendo aqui uma definição de Sueli Caldas Schubert sobre a obsessão. Então, configura-se a obsessão toda vez que alguém encarnado ou desencarnado exercer sobre outrem constrição mental negativa por um motivo qualquer, através de uma simples sugestão, indução ou coação com o objetivo de domínio. Então, obsessão é sempre negativa. Constrição mental negativa. Influência espiritual pode ser positiva ou negativa, mas obsessão é sempre algo negativo e pernicioso. Pode ser uma simples sugestão, no caso da obsessão simples, pode ser uma indução, no caso da fascinação, e pode ser uma coação, no caso de subjugação. Perfeito? Os tipos de obsessão. Já vimos o conceito, já vimos as causas, já vimos os graus de obsessão. Agora vamos entender os tipos de obsessão. Existe obsessão de encarnado para desencarnado. São aquelas pessoas que dominam e que buscam dominar aqueles que convivem com eles. Muitas vezes é um marido que domina a sua esposa, o seu companheiro, ou uma parceira que domina o seu esposo ou sua companheira. Muitas vezes é um pai, uma mãe que quer dominar os seus filhos. Pode ser também um chefe que quer dominar os seus funcionários, pode ser um político que quer dominar o seu povo, pode ser um religioso que quer dominar os seus fiéis, pode ser um namorado que quer dominar a sua namorada. Então, quando nós temos no nosso relacionamento, no nosso convívio, pessoas
que tiram o livre-arbítrio, a liberdade do outro, querendo dominar, querendo que o outro só faça, só haja, só pense como ele acha que é o certo, isso é um caso de obsessão de encarnado para encarnado. A obsessão também pode ser de encarnado para desencarnado, tá? O encarnado é que obsedia o desencarnado. E nós temos condições de ver esse caso muito fortemente no caso de falecimento de familiares queridos, onde aqueles que ficam aqui no mundo material não conseguem aceitar o desencarne e se revoltam e pensam excessivamente naquele que desencarnou e choram e se lamentam e se sentem injustiçados. E esse sentimento, esse pensamento constante, isso é um processo obsessivo. Aqueles laços mentais, aqueles pensamentos, aquelas energias prendem fortemente o espírito desencarnante, trazendo para ele sofrimento. Porque aqueles pensamentos atingem o espírito desencarnante de forma muito pungente. E isso traz, sim, sofrimento para eles. Então, isso é um processo obsessivo de encarnado para desencarnado. Não é que eu não possa pensar no meu familiar, no meu ente que desencarnou, mas pensar com alegria, com saudades, mas com entendimento de que foi a vontade divina, compreender que Deus sabe o que é melhor, que se tinha chegado a hora que assim acontecesse, mas desejar que ele esteja bem no plano espiritual, trabalhando, crescendo, evoluindo, e não aquele apego, aquela insatisfação, aquela irresignação pelo desencarne. Isso é egoísmo, porque eu quero a pessoa presa aqui ao meu lado, lembrando que a Terra é um mundo de expiações e de provas, é um hospital, é uma prisão, e que aquele que desencarna já se vê livre da sua pena aqui no mundo material. Então, nós muitas vezes estamos obsediando os nossos familiares desencarnados. Pode ainda ser uma obsessão de desencarnado para desencarnado, tá? Onde espíritos também ruins acabam dominando, prejudicando outros espíritos que se encontram no plano espiritual. E aqui eu trago as imagens do livro Nosso Lar, do filme que traz essas imagens. Vocês lembram quando André Luiz encontrava-se no umbral, que vários espíritos ficavam ali chamando ele de suicida, de uma certa forma prejudicando a sua condição ali naquele local? Então, aquilo ali não deixa de ser um tipo de obsessão. E há obsessões de desencarnados para desencarnados bem piores, onde espíritos trevosos dominam, escravizam outras almas, outros espíritos, na verdade, mais fragilizados emocionalmente, e os fazem de escravos, os obrigam a realizarem determinados atos, obsessões, trabalhos, enfim, porque eles querem, são obrigados a realizarem determinados tipos de trabalhos para esses chefes das trevas, tá? Então isso acontece muito no plano espiritual também, e é um caso de obsessão de desencarnado para desencarnado. Temos ainda o caso de desencarnado para encarnado, que é o caso mais conhecido, mais comum, e muitas vezes é o único caso que as pessoas conhecem. Quando espíritos desencarnados influenciam, querem dominar alguém que está encarnado. As razões, nós já vimos as causas lá no início, tá? Mas esse é um dos casos mais comuns e conhecidos de obsessão. Ainda há, queridos amigos, o que nós chamamos de obsessão recíproca. Lembram quando eu falei lá na frente quem seria o obsessor, quem seria o obsediado? Pois é, no caso de obsessão recíproca, um se alimenta do outro, um obsedia o outro. Ao mesmo tempo que eu sou obsessor, eu sou obsidiado. Então a ligação é tão forte entre ambos que, nesses casos, essa obsessão, esse laço, essa união, ele não pode ser rompido de forma repentina.
esse laço que une esses dois espíritos precisa ser gradualmente aliviado até que ele se extinga. Se ele for, por exemplo, se for no caso um encarnado e um desencarnado, se a espiritualidade superior, por exemplo, afastar de forma brusca o obsessor do obsediado, pode acontecer de até, por conta dessa ruptura brusca, pode acontecer do encarnado desencarnar. Por quê? Porque ele não poderia, ele estava se alimentando daquele espírito desencarnado. E quando ele foi retirado de forma brusca, ele não suportou e aquilo o levou a um processo de desencarne. Para vocês perceberem como é sério o processo obsessivo. Então, nesse caso, a espiritualidade vai de forma gradual, trabalhando, auxiliando e aliviando o processo obsessivo. Temos ainda, queridos amigos, a auto-obsessão, quando, na verdade, eu mesma me prejudico, eu mesma me obsedio, eu mesma me enfermo por conta dos meus pensamentos, das minhas culpas, da minha falta de perdão, do meu não auto-perdão. Então, isso eu vou fazendo o quê? Eu mesma vou minando as minhas energias, a minha capacidade de pensar, de raciocinar, a minha saúde. E aí eu vou realmente adoecendo, num processo de auto-obsessão. Perfeito? Então, meus queridos amigos, nós precisamos, ao estudarmos hoje conceito, causas, tipos e graus de obsessão, nós precisamos realmente refletir muito, por exemplo, sobre quais são as minhas raízes, que tipo de pessoa eu sou e quais são as minhas expectativas de vida. Eu preciso me conhecer. Vocês perceberam aí que a obsessão ela está diretamente relacionada às nossas imperfeições. Então, para que eu possa me trabalhar, para que eu possa evitar um processo obsessivo, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que eu sou, as minhas expectativas de vida, o meu objetivo, quais são as minhas raízes, quais são os meus princípios, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu busco ou não. Porque só através desse autoconhecimento, desse olhar aí para o espelho, realmente de eu me analisar, de eu me verificar, de eu me perceber, é que eu vou ter condições de saber quais são as minhas imperfeições, quais são os meus pontos fracos e, a partir daí, trabalhá-los. Antes disso, eu estou sempre numa condição de vulnerabilidade. Eu me permito ser influenciada, porque se eu não me conheço, os espíritos inferiores me conhecem. Eles nos estudam, eles nos observam, eles têm fichas, relatórios sobre quem nós somos, sobre as nossas virtudes, sobre as nossas imperfeições, sobre as nossas fraquezas. Eles conhecem os nossos mais secretos pensamentos, porque eles conseguem ler os nossos pensamentos e aquilo que a gente pensa, isso na realidade se plasma no plano espiritual, isso vira realidade para os espíritos que nos observam. Então eles sabem o que nós pensamos. Eu posso querer eu mesma nem enfrentar aquele pensamento, mas a espiritualidade está lá sabendo exatamente o que eu faço. Portanto, queridos amigos, essa necessidade de autoconhecimento, ela é fator indispensável para que nós possamos trabalhar e vencer um processo obsessivo, ok? E aqui vamos dar continuidade, então, agora à nossa aula prática, né? A nossa fase número 6, a fase 6 da educação da mediunidade, que ainda é a manifestação de espíritos sofredores. Perfeito? Então, nós estamos trabalhando essa aula para que nós possamos, na etapa seguinte, trabalhar a vidência e a audiência. Então, nessa 8ª semana da fase 6, vamos sugerir que os coordenadores troquem os dialogadores de lugar. Vejam, agora é o momento de começar a fazer uma nova composição das duplas.
Lembram que eu disse que é necessário que cada médium atue o máximo possível com todos os dialogadores e vice-versa, para que eles possam ganhar em flexibilidade, para que eles possam ganhar em experiência, para que eles possam se adaptar a vários estilos, tanto de diálogo quanto de médium, a depender de quem nós estivermos falando. Pois muito bem, viemos aí de várias semanas com as mesmas duplas, já se adaptaram, agora é hora de mudar, agora é hora de se adaptar a uma outra pessoa, a um outro amigo. Então vamos trocar os dialogadores. Por que eu falei trocar os dialogadores de lugar? Porque os médiuns continuam onde eles estão, sentados nas mesmas cadeiras, no mesmo local dentro da sala, ali ao redor da mesa mediúnica. Só os dialogadores é que vão se alternando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No local onde o médium está sentado, é importante não mudá-lo de lugar em cima da hora, a não ser que haja uma mudança previamente estabelecida e que os coordenadores avisem a espiritualidade. Vocês sabem por quê? Porque na cadeira dos médiuns há equipamentos alocados, conectados ali, equipamentos que vão ser utilizados no médium para facilitar, oportunizar determinadas comunicações. E quando nós simplesmente dizemos, senta onde você quiser, quando não há um lugar específico para o médium A, B ou C, você causa um completo desconforto, uma desorganização a nível espiritual. Porque a espiritualidade vai ter que ficar o quê? Agora o médium A mudou de lugar, leva o equipamento do médium A para outra cadeira. Tá? Então os médiuns têm que ter lugares, eles têm que saber onde eles sentam. Aqui é lugar do médium tal, aqui é lugar do médium tal. Não é a cada semana vai mudando de lugar o médium e o dialogador, certo? Então, os médiuns continuam nos mesmos lugares já anteriormente estabelecidos e os dialogadores é que vão se alternar. A alternância na ordem das duplas, na comunicação continua. Não é sempre a mesma ordem, sempre vamos trocando, quem inicia hoje, na próxima semana fala por último, e assim sucessivamente, para que todos nós estejamos a todo momento treinando o nosso tempo de espera, o controle das comunicações e por aí vai. Continuamos com duas duplas, dando comunicação simultaneamente, tá? Sempre dispostas o mais distante possível. O diálogo continua ocorrendo com a supervisão dos coordenadores, mas deixando os médiuns dialogadores mais livres, com o mínimo de interferência. Então aí continua então duas comunicações por vez, alternamos a ordem das duplas e os dialogadores de lugar, os ostensivos não mudam de lugar. Continuar fazendo as mesmas observações de sempre nos ostensivos. Nessa fase, eles já têm que estar bem melhores. O controle, a percepção do problema, da problemática do espírito comunicante. Nós, como coordenadores, precisamos ir avaliando sempre o desempenho, o progresso dos espíritos, dos médiuns nesse processo, tá? Sempre avaliar os pontos positivos, os pontos que precisam ser trabalhados, orientando com leituras. No caso dos dialogadores também, perceber se eles estão ali afinando a sua percepção, a sua intuição, a sua captação das inspirações do guia mediúnico, do seu guia mediúnico. Temos que estar sempre atentos para verificar se de fato os dialogadores também estão evoluindo, se eles ainda ficam muito inseguros, se eles já conseguem ter mais iniciativa, se eles ainda ficam muito na dependência daquilo que o coordenador vai lhe dizer baixinho ali, ou se ele já consegue, com uma mais fluência, naturalidade, se envolver e deixar fluir aquele processo de comunicação. Na sustentação, continuar observando se não há percepções outras. Muita atenção às fichas de sintomas, porque aquilo que eu disse, muitas vezes, na hora da avaliação, os médiuns de sustentação, como eles ficam mais em sustentação, em pensamento, eles pouco falam,
Porque normalmente quem fala mais são os médiuns ostensivos e os dialogadores. E muitas vezes um médium de sustentação está passando por uma situação delicada, está com alguma percepção durante a reunião, e nós não ouvimos. E ele não fala. E ele vai externar isso na ficha de sintoma. Então, os coordenadores, por mais que tenham trabalho, têm que ler semanalmente a ficha de sintoma. Porque é ali que muitas vezes nós vamos descobrir e perceber algo que está acontecendo com aquele aluno e que nós não estávamos atentos, porque ficávamos absorvidos mais nos ostensivos e dialogadores. Então, cuidado com os médios de sustentação, tá? Atenção para eles, eles são importantes e muitas vezes, como eu disse, eles estão como sustentação, mas no decorrer do curso aflora a ostensividade neles também, ou mesmo aflora a possibilidade de atuarem no diálogo. E aí você tem que estar atenta para eles. No caso da problemática dos espíritos, sempre orientar estudo constante, não se limitar à aula que é dada, a temática da aula, mas estar atenta sempre também a outras literaturas, outros livros, para ampliar os seus conhecimentos. Externar, quando é o caso, as suas percepções durante a semana, para já ir também ajudando os dialogadores a auxiliarem, a perceberem como será a condução dos diálogos. Aqui, como nós estamos estudando obsessão, casos de obsessão, lembrar sempre que precisamos buscar identificar a causa e trabalhar o perdão, lembrando da figura amiga do Mestre Jesus, que perdoou toda a humanidade sem nada ter feito de errado. Então vejam, nós estamos começando a estudar obsessão, certo? Certamente, na prática virão casos de obsessão. Se nós estamos estudando a teoria, vamos ver a prática. Então, os dialogadores precisam estar atentos, estudar mais e sempre trabalhar o quê? O perdão, procurando identificar a causa daquele processo, o que levou esses corações a buscarem um processo de vingança, um processo obsessivo. Ao identificar a causa, procurar sempre trabalhar o perdão, porque o perdão liberta, e é o perdão pelo encarnado, pelo desencarnado, por ele mesmo, enfim, trabalhar o perdão. Lembrar sempre de Jesus, que nada tinha a sofrer e foi crucificado, e ainda assim ele perdoou toda a humanidade, sem que ele tivesse feito nada de errado. Então ele, que não tinha motivos nenhum para sofrer, sofreu e ainda assim perdoou. Então, quando nós estivermos com dificuldades no diálogo, na condução do diálogo, lembrem de Jesus. É quase que infalível. Quando os nossos argumentos, as nossas instruções, os nossos estudos não derem resultado, lembre de Jesus. Mencione uma parábola de Jesus. Mencione um exemplo, uma conduta, um ato de amor, de bondade de Jesus. Mencionem um mestre querido, porque é impossível nós não nos sentirmos tocados. Claro que há espíritos endurecidos e que mesmo falando de Jesus vai ser difícil, sim, vai ter. Mas sem falar dele vai ser praticamente impossível em determinadas situações. É por ele que você vai pouco a pouco abrindo o coração, daquele espírito, e fazendo com que o amor, fazendo com que o sentimento de renovação pouco a pouco lhe chegue, tá? Lembrar que todos ainda somos falhos, mas que nascemos para a felicidade e a perfeição. Todos estamos em processo evolutivo. Então precisamos lembrar dessas observações quando nós estamos conversando, dialogando com o espírito obsessor. Quando ele chega querendo vingança e falando que, enfim, o que fizeram, o que deixaram de fazer, lembrar que aquilo pode ter acontecido no ontem.
mas que nós não somos os mesmos de ontem. Nós estamos em evolução. Todos nós estamos evoluindo, todos nós estamos crescendo, todos nós estamos sendo um pouquinho melhor do que fomos no passado, porque a lei do progresso é uma lei divina. Então, mostrar que somos falhos, sim, mas que estamos trabalhando por uma melhora e que, assim como nós estamos procurando melhorar, ele também, que muitas vezes está na condição de obsessor, também pode se melhorar. Ele também pode aproveitar a oportunidade da vivência do Evangelho, do conhecimento da Boa Nova, para também progredir. Ele não precisa ficar estagnado na condição que ele está. Assim como muitas vezes o obsidiado está tentando crescer e evoluir, ele também pode. Se a obsessão for com algum participante, em sendo possível, que se peça perdão humildemente, de modo sincero. Muitos corações ligados aos alunos serão enviados à reunião para os devidos reajustes. Mais uma vez, lembramos, o amor sempre deve prevalecer. Muito comum que a espiritualidade amiga conduza aqueles espíritos que estão vinculados aos alunos para a reunião mediúnica, para que haja a oportunidade de reajuste, para que haja o perdão, para que todos possam caminhar, para que os próprios alunos fiquem mais livres das injunções perniciosas desses espíritos e possam trabalhar com mais liberdade, com mais eficiência, com mais clareza e felicidade dentro da mediunidade. Então, esses corações serão encaminhados para a reunião mediúnica, é quase que uma certeza, tá? Então, se for possível, isso vai ser avaliado. Às vezes, o obsessor está ali no médium e está dialogando. Às vezes, o obsessor está obsediando o próprio médium, que ele está se comunicando por seu intermédio. Então, ali, o dialogador pode buscar um processo de perdão mútuo, fazendo com que o próprio médium, que vai estar captando e percebendo, possa ali acalentar, perdoar, de alguma forma externar nas suas emoções aquele sentimento de perdão e de humildade. E o espírito que está se comunicando por intermédio dele vai captar as suas emoções. Outras vezes é contra o próprio dialogador. E aí o dialogador, ele tem condições naquele momento de pedir perdão, que muitas vezes, mesmo sem saber o que ele fez no passado, se ele machucou, que ele possa ser perdoado. Peça perdão humildemente, para que o espírito ele possa perceber realmente o seu desejo de ser melhor, de fazer diferente, e possa lhe perdoar, e ali tenha uma oportunidade de resgate mútuo, de libertação de todos, tanto do desencarnado quanto do encarnado. Às vezes, o obsessor está obsediando alguém do grupo, mas alguém que não está ali diretamente conversando com ele, nem é o dialogador, nem é o próprio médium. E aí, às vezes, ele quer falar com o outro, com a pessoa. Então, muitas vezes, o médium, que está ali num processo de psicofonia, se vira para dialogar, para falar com o outro, que é o alvo da sua obsessão. Vejam bem, nesse caso, não deve o aluno que está servindo de vítima, né, conversar e dialogar sem a autorização do coordenador do grupo, sem a coordenação da equipe, sendo dirigente da reunião mediúnica. Ele tem que continuar calado. Por quê? Porque se a comunicação não foi direcionada para ele, se o diálogo não foi com ele, é porque naquele momento ele tem que estar calado. Quem tem que dialogar com o espírito é o dialogador. Pode acontecer, mas isso só o dialogador é que vai saber, caso a caso, em função das intuições que ele vai receber, da situação peculiar, é que ele pode permitir que aquele médium, né, no caso o espírito, dialogue com uma outra pessoa da equipe, tá? Que não o dialogador. Mas isso acontece em situações pontuais, mas isso pode acontecer. Caso contrário, não vá o dialogador, o diálogo é entre o dialogador e o médium, tá? E aí,
Muitas vezes o espírito, ele se vira e ele não ouve o dialogador. Ele não quer, ele fica falando com o outro, ele não quer nem olhar para o dialogador. E o dialogador tem que ser firme nessa hora e dizer que o diálogo é com ele, não com o outro. Se ele não dialogar com o próprio dialogador, não vai haver diálogo. Entendeu? Então, o espírito não é o espírito que manda na reunião mediúnica, é o dirigente, é o dialogador na hora daquela condução. Mas há situações onde esse diálogo pode acontecer? Há, mas não muitas vezes, logo no início, tá? Das experiências que eu já vivenciei, o que acontece? Normalmente, o dialogador começa o diálogo se desenrola. Quando ele já está numa outra condição, muitas vezes quando o espírito obsessor já está mais tranquilo, que ele já está mais sereno, aí, como dialogador, ele disse, olha, agora que você já está mais tranquilo, que você já está mais sereno, que nós já estamos conseguindo conversar com mais equilíbrio, eu vou permitir, nós vamos permitir que você dialogue um pouco com determinada pessoa. E aí você pode pedir para a pessoa dialogar, entendeu? Ouvir, trazer, enfim, falar alguma coisa. Mas percebem que isso não é sempre. Isso são situações pontuais. Com o tempo, nós vamos tendo essa percepção, tá bom? O obsessor, eu preciso chegar no coração dele. Não vai ser por imposição nem por ódio. O ódio os levou até aquele momento. Só o amor vai retirá-los desta condição. Então, na avaliação, não dar enfoque ao problema dos espíritos, mas às dificuldades e ao progresso dos alunos. Sempre observar como é que está sendo o trabalho com as duas duplas simultâneas. Quando nós chegarmos ali na fase da psicografia, serão 3 comunicações simultâneas. Então, na fase da vidência e da audiência, ainda será ali, eventualmente, 2 duplas, mas 3 duplas simultâneas. Nós vamos iniciar quando nós chegarmos à fase 8, que é a fase da psicografia. Então, percebam que os alunos estão tendo tempo de irem se adaptando ao processo, tá? Para que realmente cheguem ali no ideal máximo de duplas simultâneas, que é 3, tá? 4, para mim, na minha humilde opinião, é sempre improdutivo. Sempre improdutivo. O máximo que você pode realmente lidar com segurança, com tranquilidade, com calma, com entendimento, com aprendizado, são 3, tá? Tem que avaliar sempre se fica ou não muito tumulto, o tom de voz, como é que as pessoas estão ali conseguindo lidar com essas comunicações, tá? E aqui a ficha de sintomas que vocês já conhecem, tá bom? Sempre preenchendo a ficha de sintomas, não apenas para a fase que nós estamos trabalhando, que é de sofredores, mas todos coloquem as suas percepções sempre, tá bom? Queridos amigos, é isso. Finalizamos aí mais uma aula do nosso curso de mediunidade. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. Lembrando, nós teremos várias aulas agora na sequência falando sobre o tema obsessão, tá? E dentro deste tema, nós vamos trazer 2 aulas que não estão no cronograma, que não estão na apostila, tá? Mas que nós resolvemos trazer por entender que era preciso vocês terem um conhecimento sobre esses temas. Então, nós vamos lá, depois da prática da caridade como ação desobsessiva, nós vamos trazer para vocês a aula sobre obsessões complexas, que não tem na apostila, e vamos trazer também a aula sobre vampirismo, que também não tem na apostila, mas está tudo dentro de obsessão e nós vamos trazer para que vocês possam ainda ampliar o conhecimento de vocês sobre essa temática, tá bom? Queridos amigos,
Seguem aqui então as nossas redes sociais, o nosso muito obrigada. Não deixem de nos seguir no YouTube, de acompanharem os nossos estudos, as nossas playlists. O nosso Instagram é muito bom você também seguir, por quê? Porque através do Instagram nós vamos dizer quais são os estudos do dia, os horários, se acontece um imprevisto e nós não vamos poder naquele dia, por exemplo, ter uma live, que nós temos estudos, vocês sabem, semanais, é no Instagram que nós estamos avisando, então é bom lá porque vocês têm esse acompanhamento. O Telegram é ótimo, por quê? Porque nós temos o estudo em áudio. O estudo em áudio é sempre através do Telegram. Então você recebe todos os dias os áudios ali para que você possa estudar. Além disso, nós temos ali a divulgação de tudo que nós fazemos de novo. Uma palestra nova nós divulgamos lá. Nós temos um estudo hoje, nós divulgamos lá. Então você está sempre sabendo das novidades que o Conhecendo o Espiritismo traz. O nosso portal é o nosso site, onde você acessa os nossos artigos, onde você acessa a nossa loja virtual e pode adquirir os livros, como o nosso livro da mediunidade, Desmistificando a Mediunidade. Você pode ali adquirir o material do curso no link Sala de Aulas, onde você acessa não apenas os slides, mas você acessa também as apostilas, os livros de Kardec, você acessa o material de todos os cursos que nós disponibilizamos no canal. Temos o nosso e-mail Evelyn para dúvidas, suporte para outras informações, e temos aí o nosso WhatsApp e Telegram, onde você também pode mandar dúvidas, onde você pode querer assim conversar. Às vezes você está com um problema, você está com uma dificuldade, você quer uma orientação, você quer enfim, saber como a doutrina espírita conduz, orienta sobre um determinado assunto. Nós temos o nosso WhatsApp para que nós possamos de alguma forma, mesmo que singela, também ajudar para que você possa encontrar aí dentro da doutrina uma orientação, uma luz para melhor se conduzir. Perfeito? Meus amores, um grande prazer estar com vocês sempre. Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.